Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à História da Igreja, capítulo 3, Institucionalização da Igreja. A história da Igreja cristã é marcada por um processo de constante crescimento e adaptação às diversas questões doutrinárias e práticas que surgiram ao longo do tempo. Nos primeiros séculos, os cristãos enfrentaram muitos desafios, incluindo heresias que ameaçavam a unidade e a pureza da fé. A Igreja, portanto, não apenas se preocupou com a preservação da mensagem de Cristo, mas também com a necessidade de criar uma estrutura sólida que garantisse a ortodoxia, ou seja, a verdadeira doutrina em um mundo cada vez mais complexo e diversificado. A necessidade de uma organização clara com diretrizes para a liderança e para a interpretação dos textos sagrados se tornou urgente. Movimentos como o ebionismo e o gnosticismo, que traziam doutrina conflitantes, exigiram respostas claras da Igreja. Em resposta, a Igreja começou a organizar seus ensinamentos e a compilar os textos que seriam considerados sagrados, desenvolvendo um cânon que refletisse a verdadeira fé cristã. Concílios como o de Nicéia, em 325, marcaram marcos importantes na reafirmação da Trindade e da unidade da Igreja. Esta busca pela pureza doutrinária e pela organização eclesiástica moldou a Igreja que conhecemos hoje, garantindo sua continuidade em um mundo de desafios e diversidade. Tópico 1. Institucionalização da Igreja. Origens e desafios. Neste capítulo, analisaremos como a Igreja primitiva começou a se organizar, transformando-se ao longo do tempo no catolicismo romano. Vamos discutir o segundo grande desafio que a Igreja enfrentou. Se no capítulo anterior vimos pressões externas sobre o cristianismo primitivo, agora examinaremos problemas internos, principalmente as heresias que surgiram em meio ao ambiente intelectual do século II. É importante lembrar que, nessa época, não havia um código doutrinário unânime que guiasse os cristãos. Sem uma estrutura organizada, muitos convertidos ao cristianismo vieram com mentalidades oriundas do judaísmo legalista ou da filosofia grega, trazendo ideias que nem sempre eram compatíveis com o cristianismo original. A Igreja enfrentou um risco significativo de ter os ensinos apostólicos distorcidos por essas influências externas. Assim, as heresias, ora mais legalistas, ora mais filosóficas, começaram a surgir. Este é o cenário que vamos detalhar neste capítulo. Agora vamos observar o contexto intelectual do século II, um período de grandes desafios e complexidade para os cristãos. Durante essa época, muitos dos convertidos ao cristianismo vinham de tradições intelectuais ou religiosas prévias, como o judaísmo e a filosofia grega. O judaísmo carregava uma tendência ao legalismo, uma observância rigorosa da lei que nem sempre se harmonizava com a mensagem cristã baseada na graça. Por outro lado, a filosofia grega oferecia um conjunto de princípios racionais que desafiavam as narrativas e mistérios do cristianismo. Esse ambiente criou uma tensão entre os recém-convertidos e a Igreja, que ainda não possuía uma estrutura bem definida para orientar essas novas interpretações da fé cristã. Com uma base doutrinária e em construção, era difícil para os líderes cristãos oferecer orientações claras a cada novo convertido, abrindo espaço para variações e confusões teológicas que, com o tempo, poderiam comprometer a mensagem dos apóstolos. Um dos maiores desafios para a Igreja do século II foi a propagação de heresias, que, na ausência de uma doutrina unificada, começaram a distorcer os ensinos dos apóstolos.
O termo heresia aqui se refere a interpretações ou crenças que iam contra os ensinamentos que a igreja estava tentando preservar e consolidar. Algumas heresias tinham uma orientação mais legalista, buscando uma observância rigorosa da lei judaica, enquanto outras adotavam elementos da filosofia grega que buscavam entender o cristianismo por meio da razão e conceitos metafísicos. Esses desvios ameaçavam a identidade cristã, levando muitos cristãos a práticas e crenças que não eram fundamentadas na doutrina apostólica. Foi necessário que a igreja tomasse medidas para combater essas heresias, estabelecendo uma linha de ensinamentos que reflete um verdadeiro espírito e ensinamento de Cristo. Esse processo de combate às heresias foi um passo importante para a formação de uma base doutrinária mais consistente. A resposta da igreja primitiva ao desafio das heresias foi a construção de uma unidade doutrinária. Com o tempo, a igreja percebeu que, para garantir que os ensinos de Cristo e dos apóstolos fossem preservados, era necessário estabelecer diretrizes claras e construir uma estrutura organizacional. Esse movimento para a estruturação doutrinária e institucional da igreja foi um processo gradual e cuidadoso. Ao adotar confissões de fé, canonizar textos sagrados e estabelecer padrões para a interpretação das Escrituras, a igreja conseguiu criar uma unidade que protegia a mensagem apostólica. Isso também levou ao surgimento de líderes eclesiásticos que tinham a função de manter a ortodoxia e guiar os cristãos no entendimento correto da doutrina. Esse processo foi fundamental para o desenvolvimento do catolicismo romano e para a preservação da fé cristã nos séculos subsequentes. A institucionalização da igreja foi uma resposta não só às heresias, mas também à necessidade de estabilidade e clareza dentro da comunidade cristã. Tópico 2. Heresias. Neste texto, introduzimos o ebionismo, uma das primeiras e mais influentes heresias legalistas a desafiar a igreja primitiva. Os seguidores do ebionismo, chamados ebionitas, defendiam que a lei de Moisés era a expressão máxima da vontade de Deus e, portanto, deveria continuar a ser observada mesmo após a vinda de Cristo. Para eles, a salvação estava intrinsecamente ligada à prática da lei judaica, como a circuncisão e outras práticas tradicionais. É interessante observar que os ebionitas viam Jesus de uma forma muito particular. Acreditavam que ele era filho biológico de José e que alcançou um nível de espiritualidade ou divindade quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Esta crença influenciava diretamente sua aceitação seletiva dos textos do Novo Testamento. Assim, aprovavam ensinamentos contidos no Evangelho de Mateus, que possuía forte ligação com a tradição judaica, mas rejeitavam os escritos do apóstolo Paulo, visto que este enfatizava a fé em Cristo e a liberdade da lei. Com o tempo, especialmente após a destruição de Jerusalém, o movimento ebionista perdeu influência, mas a existência dessa heresia mostrou como a igreja teve de batalhar para estabelecer o princípio de que a fé em Cristo e não a lei é o caminho para a justificação diante de Deus. Neste texto, vamos detalhar as crenças específicas dos ebionistas e como estas diferiam dos ensinamentos que a Igreja Apostólica procurava estabelecer. O ponto central da teologia ebionista era a contínua observância da lei de Moisés. Para eles, a lei não apenas continha princípios morais válidos, mas representava o caminho absoluto para a salvação, aplicável tanto para judeus quanto para os gentios que se convertessem ao cristianismo. Esta visão se refletia no entendimento ebionista de Jesus. Eles não viam Cristo como Deus encarnado, mas como um homem comum e justo que foi
adotado por Deus e exaltado a um nível de divindade após o evento do batismo, quando o Espírito desceu sobre ele. Essa interpretação não condizia com a crença na divindade intrínseca de Jesus, algo que a Igreja buscava afirmar. Além disso, devido ao seu apreço pela lei, os ebionistas rejeitavam a visão paulina da fé, que pregava a liberdade em relação à observância total da lei. Em síntese, para os ebionitas, seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, era indispensável, o que estabelecia uma diferença fundamental entre eles e os outros cristãos. O terceiro ponto importante a ser compreendido sobre os ebionitas é sua abordagem seletiva dos textos sagrados, especialmente em relação aos escritos de Paulo. Os ebionitas aceitavam o Evangelho de Mateus, o qual era permeado por elementos judaicos, e enfatizava que Jesus veio para cumprir e não abolir a lei de Moisés. Esse evangelho parecia se alinhar com sua visão de que os princípios e práticas judaicas permaneciam válidos. No entanto, os ebionitas tinham uma forte objeção aos escritos de Paulo, que promoviam a ideia de que a fé em Cristo transcende a observância da lei de Moisés. Paulo defendia que a justificação vinha pela fé e não pelas obras da lei, uma doutrina que os ebionitas consideravam a adulteração dos ensinamentos de Jesus. Para eles, Paulo havia, em certa medida, deturpado a mensagem original ao afastar os cristãos das práticas judaicas. Essa seleção dos textos reforçou as diferenças teológicas entre os ebionitas e o cristianismo emergente e ajudou a criar uma cisão clara que contribuiria para o enfraquecimento do movimento ebionita. Neste texto, abordaremos o declínio do movimento ebionita e como esse processo ajudou a igreja primitiva a fortalecer a doutrina da justificação pela fé em Cristo. A queda de Jerusalém em 135 d.C. teve um impacto direto sobre os ebionitas, já que muitos de seus seguidores e líderes viviam naquela cidade. Com a destruição e a dispersão da comunidade judaica, o ebionismo perdeu força e relevância entre os cristãos. Além disso, o fortalecimento das igrejas cristãs fora de Jerusalém, especialmente nas regiões de influência gentílica, permitiu que a doutrina cristã se desenvolvesse com uma perspectiva menos legalista e mais centrada na fé. A igreja então reforçou a ideia de que a salvação e a justificação diante de Deus não eram alcançadas pela observância da lei, mas pela fé em Cristo e em sua obra redentora. Este princípio, defendido por Paulo e pelos outros apóstolos, tornou-se um dos pilares centrais do cristianismo, marcando uma clara ruptura com o legalismo dos ebionitas e com o judaísmo. Esta disputa contribuiu para consolidar a identidade cristã baseada na graça e na fé. Heresias filosóficas. Vamos começar falando sobre o gnosticismo, uma das maiores ameaças filosóficas à igreja primitiva. Esse sistema de pensamento cresceu em influência e por volta de 150 d.C. havia se espalhado de maneira significativa. Suas raízes estão presentes desde os tempos do Novo Testamento e há indícios de que o apóstolo Paulo enfrentou uma versão inicial dessa heresia em sua carta aos Colossenses. Historicamente, o gnosticismo foi associado a Simão Mago, uma figura controversa que aparece na tradição cristã como alguém que tentou comprar o poder do Espírito Santo. O gnosticismo surgiu em parte do desejo humano de criar uma teodiceia, ou seja, uma explicação para a origem do mal. Os gnósticos identificavam a matéria com o mal e o espírito com o bem.
o que levou ao desenvolvimento de um sistema filosófico dualista. Nessa visão, Deus, como ser espiritual, estaria completamente separado e livre da influência do mal, enquanto o homem, em sua essência espiritual, poderia se conectar com a divindade. Esta ideia de separação entre matéria e espírito, embora profunda, contrastava diretamente com os ensinamentos apostólicos e assim a Igreja enfrentou desafios significativos para refutar essa doutrina que buscava respostas às grandes questões da existência humana. Vamos explorar um dos principais conceitos do gnosticismo, o dualismo entre a matéria e espírito. Para os gnósticos, o universo era dividido em duas realidades opostas. A matéria é vista como essencialmente má, o que significava que o mundo físico e tudo o que é corpóreo carregava essa imperfeição. O espírito, por outro lado, representava o lado puro e divino, separado de toda a contaminação material. Esse dualismo não era apenas uma crença abstrata, ele tinha implicações profundas, especialmente em como os gnósticos entendiam a criação e a figura de Deus. Na visão deles, Deus, sendo um ser totalmente espiritual e bom, não poderia ter criado o mundo material que eles viam como imperfeito e maligno. Assim, eles defendiam que o verdadeiro Deus se mantinha à parte do mundo material, que, segundo suas ideias, havia sido criado por uma entidade inferior ou por um Deus maligno. Essa perspectiva colocava em risco a doutrina cristã, onde a criação é vista como boa, conforme afirmado no Gênesis. Essa visão dualista do gnosticismo impactou profundamente os debates teológicos na igreja primitiva e levou a esforços para reafirmar a crença cristã na bondade da criação e no envolvimento direto de Deus na redenção do mundo. Um dos temas mais complexos do gnosticismo é sua visão sobre Cristo, especialmente a questão de encarnação que foi tratada pela doutrina conhecida como docetismo. De acordo com o pensamento gnóstico, como a matéria era intrinsecamente má, não faz sentido que Cristo, sendo um ser puro e espiritual, pudesse ter assumido um corpo humano físico. Essa ideia contradiz diretamente o princípio cristão da encarnação, que afirma que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós como ser humano. No entanto, os gnósticos propuseram duas alternativas para essa questão. Alguns afirmavam que Jesus era apenas um fantasma, uma figura espiritual que parecia ter um corpo material, mas na verdade não o possuía. Outros gnósticos argumentavam que o Cristo espiritual tomou posse do corpo humano de Jesus apenas temporariamente, possivelmente entre o batismo e o início da crucificação. Para os gnósticos, a tarefa de Cristo não era salvar a humanidade por meio do sacrifício na cruz, mas, em vez disso, ensinar um conhecimento especial ou gnose que permitiria aos seres humanos acessar uma verdade espiritual elevada e, assim, libertar-se das amarras materiais. Essa visão oferecia uma visão muito diferente da salvação, enfatizando o conhecimento intelectual em vez da fé na redenção física e espiritual de Cristo. Apesar do perigo que o gnosticismo representava, ele também desempenhou um papel paradoxal ao impulsionar o fortalecimento da igreja primitiva. O gnosticismo criou uma pressão significativa para que os líderes cristãos definissem de uma vez por todas quais ensinamentos escritos deveriam ser considerados autênticos e inspirados. Os gnósticos, em sua tentativa de formar suas próprias comunidades e doutrinas, começaram a selecionar textos que sustentavam suas crenças e a criar seu próprio cânone. Esse movimento de coletar escrituras levou a igreja a entender
a importância de se definir quais livros pertenciam ao Novo Testamento, de forma oficial, e quais seriam considerados como fonte doutrinária universal. Assim, ao combater o gnosticismo, a Igreja consolidou a ideia de um cânone do Novo Testamento, estabelecendo uma base doutrinária sólida. Além disso, os debates com os gnósticos ajudaram a fortalecer a formulação dos principais dogmas cristãos, incluindo a crença na plena humanidade e a divindade de Cristo e a bondade da criação divina. Este processo foi fundamental para o desenvolvimento da identidade cristã e para a construção de uma teologia que resistiu à influência de outras filosofias. No maniqueísmo, uma das estruturas sociais mais características era a divisão entre os eleitos e os ouvintes. Os eleitos eram um núcleo espiritual da comunidade e observavam as práticas mais rigorosas como o celibato, o vegetarismo extremo e o compromisso de evitar até mesmo a morte de plantas. Para esses eleitos, o ideal era uma vida absolutamente pura, na qual a alma estivesse livre das influências materiais. Essa classe de seguidores acreditava que após a morte alcançariam a glória eterna. Por outro lado, os ouvintes formavam a segunda classe e tinham algumas permissões, podiam consumir plantas e realizar algumas atividades cotidianas que eram proibidas aos eleitos. No entanto, eles jamais poderiam consumir carne ou causar a morte de animais. Essa divisão tinha um significado prático e espiritual. Os ouvintes, em uma relação de serviço aos eleitos, sustentavam a vida e a prática de ascetismo dos mesmos, enquanto esperavam eles próprios alcançar a salvação por meio de uma série de reencarnações e purificações. Esse sistema promovia a pureza e, para o Mani, estabelecia um equilíbrio em que a presença de ambos os grupos facilitava a prática da fé e da disciplina necessárias para atingir a libertação final das trevas e a união com a luz. O maniqueísmo foi uma religião que se espalhou por várias regiões e culturas, incluindo o Império Romano e até a Ásia Central, ganhando seguidores e influenciando outros sistemas de pensamento. No entanto, o rigoroso estilo de vida que exigia dos eleitos e o dualismo extremo entre luz e trevas fizeram com que ele fosse amplamente combatido, especialmente pelo cristianismo. A Igreja cristã se posicionou firmemente contra o maniqueísmo, vendo-o como uma ameaça à doutrina da criação divina e ao entendimento da encarnação de Cristo. Ao longo dos séculos, o maniqueísmo foi gradualmente suprimido tanto por medidas estatais quanto por debates teológicos que o refutavam. No entanto, as suas ideias sobre o dualismo e a luta entre o bem e o mal reapareceram em diferentes movimentos heréticos e filosóficos posteriores, como nos paulicianos, bogomilos e albigenses. Hoje, o maniqueísmo é lembrado por seu impacto na história religiosa e pelo desafio que representou à Igreja primitiva, que, ao se opor a ele, foi capaz de esclarecer e reforçar importantes doutrinas cristãs. Esse legado permanece como uma recordação de como buscar por explicações sobre o bem e o mal influenciou a teologia e a filosofia na Era Antiga. Iniciado por volta do ano 150 d.C., o movimento montanista nasceu na Frígia
liderado pelo profeta Montano junto com duas profetisas, Prisca e Maximília. Este movimento apresentava-se como uma reação espiritual intensa, abordando a fé como um novo vigor profético. Montano, que dizia ser portador de uma nova revelação, afirmava que o Espírito Santo o usava para dar instruções específicas à Igreja, incluindo preparação para o retorno iminente de Cristo. O montanismo também reagia contra o gnosticismo, mas acabou desenvolvendo inovações próprias, com revelações contínuas e um apelo fervoroso pela experiência direta do Espírito. Para Montano, o Espírito Santo continuava a agir, dando orientações específicas para aquele tempo do fim. Esse movimento não só defendia a organização institucional da Igreja, como também alertava para a importância da experiência espiritual. Ao estabelecer uma nova linha de revelação, Montano e suas seguidoras colocavam ênfase na intensidade emocional da fé e na conexão direta com Deus, o que representava uma grande diferença em relação à doutrina tradicional e à hierarquia da Igreja estabelecida. Esse contexto inicial do montanismo ajudou a definir as principais características de um movimento que viria a influenciar outros grupos espirituais ao longo da história. Um dos aspectos centrais do montanismo eram suas práticas religiosas rígidas, incluindo o incentivo ao celibato e a observância de jejuns rigorosos. Montano, com Prisca e Maximília, promovia uma disciplina moral estrita, onde os fiéis eram exortados a manter uma pureza pessoal e espiritual, evitando qualquer prática que pudesse contaminá-los espiritualmente. Essas práticas extremas também estavam ligadas à visão montanista de um fim iminente do mundo, o que, segundo Montano, demandava dos cristãos uma preparação intensificada. O montanismo também exaltava o martírio como um ideal elevado. Não apenas incentivava seus seguidores a aceitar o martírio, mas também os proibia de fugir das perseguições. Montano chegou a declarar que era o Paracleto ou Consolador prometido, colocando-se como uma figura central no ministério do Espírito Santo. Sua voz deveria ser escutada como uma revelação diretamente inspirada, frequentemente elevando suas palavras acima das Escrituras. Esta autoproclamação foi um ponto de grande controvérsia, pois Montano atribuía a si mesmo o papel de mediador do Espírito Santo, o que colocava em questionamento a autoridade das Escrituras. Para o movimento montanista, essa nova revelação era fundamental para preparar a Igreja para o fim dos tempos e enfatizar um contato espiritual imediato com Deus, o que eles viam como essencial em sua geração. O movimento montanista, embora tenha sido um movimento vigoroso em seus primeiros anos, começou a perder força gradualmente. No Ocidente, seu declínio já era visível no terceiro século, enquanto no Oriente persistia até o século VI. O montanismo, com sua visão de revelações contínuas e práticas rígidas, foi amplamente criticado pela Igreja oficial ao desviar-se da doutrina estabelecida e por desafiar a estrutura hierárquica da Igreja. Além disso, o autoritarismo do montanismo e sua autoproclamação como Paracleto criaram tensões significativas com líderes cristãos que viam essas alegações como uma ameaça à doutrina central da fé. Contudo, o montanismo trouxe reflexões importantes para a Igreja. Uma de suas contribuições indiretas foi servir como um alerta contínuo sobre a necessidade de equilibrar
a organização institucional com a espiritualidade individual e o anseio humano por um contato direto com Deus. Mesmo com o fim do seu movimento, o montanismo permanece na história como um exemplo de como a busca por novas experiências espirituais e revelações contínuas pode inspirar, mas também desafiar a comunidade cristã. Esse legado é um lembrete da importância de manter viva a espiritualidade sem comprometer os fundamentos da fé cristã e o papel da Igreja em conduzir sua doutrina. Origem e conceitos centrais do pelagianismo. O pelagianismo surgiu no século IV, tendo Pelágio como seu fundador e proponente. Diferente das doutrinas predominantes, o pelagianismo defendia uma visão singular sobre a natureza humana e a liberdade individual. Pelágio acreditava profundamente que cada pessoa é capaz de escolher livremente entre o bem e o mal, que, para isso, possui a capacidade plena de sua vontade, corpo e mente. Essa doutrina foi vista como uma reação às ideias de pecado original e à noção de que a humanidade carrega uma falha moral desde a queda de Adão. Pelágio, um asceta que valorizava a vida moral disciplinada e a capacidade de autocontrole, insistia que o ser humano dotado de razão tem um papel essencial na criação de Deus, sendo capaz de dominar outras criaturas e até de se aproximar de Deus por meio de suas próprias escolhas. Essa liberdade de escolha, segundo Pelágio, é essencial para que o ser humano compreenda e viva segundo a vontade de Deus, recusando a visão de que o homem estaria inclinado ao pecado desde o nascimento. Neste sentido, o pelagianismo também se destaca como uma doutrina que coloca a moralidade humana como uma responsabilidade individual, incentivando uma vida de virtudes construída pelo esforço pessoal e pela autodisciplina. Um dos pontos mais polêmicos e marcantes do pelagianismo é a negação do pecado original. Enquanto a doutrina cristã tradicional que defende que a queda de Adão trouxe uma concepção moral hereditária para toda a humanidade, Pelágio afirmava que apenas os pecados individuais existem e que cada pessoa é responsável exclusivamente por suas próprias escolhas. Para os pelagianos, a ideia de que alguém poderia pecar em nome de outro ou redimir outro ser humano era inaceitável. Assim, a redenção realizada por Cristo não foi para remover um pecado coletivo e hereditário do gênero humano, mas sim para neutralizar o mau exemplo dado por Adão, oferecendo por meio de Cristo o modelo perfeito da obediência e virtude. Nossa visão: Cristo é o segundo Adão que, com sua obediência, mostra um caminho de ascensão espiritual e proporciona um exemplo a ser imitado por aqueles que buscam uma vida moral reta. Essa abordagem do pelagianismo distancia-se da doutrina tradicional da salvação, pois para Pelágio, o ser humano tem dentro de si a capacidade de atingir a santidade por meio de seu esforço próprio, sem a necessidade de uma graça transformadora que justifique sua existência. No pensamento pelagiano, a redenção e a santidade são vistas como objetivos alcançáveis por qualquer ser humano, desde que ele se empenhe e se dedique ao bem e à virtude. Para Pelágio, a capacidade do homem de seguir o exemplo de Cristo está intrinsecamente ligada ao fato de que Deus lhe concedeu a razão e a consequência moral.
Essa dádiva, segundo Pelágio, permite ao ser humano um domínio sobre suas ações e escolhas, podendo seguir o caminho da retidão por sua própria vontade. Esse ponto de vista gerou uma ruptura significativa com a doutrina tradicional da Igreja, que pregava a necessidade da graça de Deus para vencer a inclinação humana ao pecado. Para Pelágio, não havia uma fraqueza moral herdada da queda de Adão e que fosse insuperável. Ao invés disso, ele via a redenção como uma jornada pessoal onde o indivíduo, inspirado pelo exemplo de obediência de Cristo, poderia aspirar a uma vida de santidade. Essa perspectiva racional e autônoma da salvação fez com que o pelagianismo fosse considerado uma doutrina herética pela Igreja. No entanto, seu legado continua a suscitar reflexões sobre a relação entre o esforço humano e a graça divina, e sobre a capacidade humana de escolher o bem, sendo que, para Pelágio, a busca pela perfeição moral era um chamado acessível a todos pelo próprio potencial humano. O donatismo foi uma divisão significativa na história da Igreja que começou no final da perseguição do imperador Diocleciano e teve impacto duradouro por mais de 3 séculos, especialmente no norte da África. A principal questão era a reação dos cristãos fiéis em relação aos crentes, incluindo líderes e bispos, que cederam à pressão e abandonaram temporariamente a fé para evitar punições. Esses cristãos arrependidos desejavam voltar à comunhão da Igreja após perseguição, mas muitos fiéis acreditavam que sua credibilidade espiritual havia sido permanentemente manchada. A discussão central era se aqueles que haviam fraquejado na fé ainda poderiam ser aceitos plenamente na Igreja. Essa divisão levou ao surgimento do grupo donatista, que defendia uma postura rígida e intransigente, liderada pelo bispo Donato, enquanto do outro lado estava o grupo católico liderado por Ceciliano e apoiado por Roma. Donato formou um partido de cristãos fervorosos e exigentes quanto à pureza espiritual dos ministros e dos crentes. Esse conflito destacou a complexidade da posição da Igreja em relação ao perdão e à autoridade espiritual de líderes que enfrentaram situações extremas de fé sob perseguição. Um dos pontos mais críticos e controversos do donatismo foi sua visão sobre os sacramentos, especialmente o batismo. Os donatistas defendiam que a validade e a eficácia dos sacramentos estavam diretamente ligados à santidade do clérigo que os ministrava. Ou seja, seu sacerdote havia falhado ou demonstrado fraqueza durante as perseguições. Os sacramentos que ele realizava seriam considerados inválidos. Essa postura criou uma grande divisão entre os donatistas e os católicos, que defendiam que a fonte da graça dos sacramentos era Cristo e não o ministro humano. A visão católica foi fortemente defendida por Santo Agostinho, que argumentou que Cristo era o verdadeiro autor e fonte dos sacramentos e que os clérigos eram apenas intermediários. Segundo Agostinho, a pureza espiritual do sacerdote não afetava a validade do sacramento, pois era Cristo quem concedia a graça e a santidade através do sacramento, independente da moralidade de quem o ministrava. Esse debate foi central para a doutrina da Igreja e estabeleceu um entendimento mais amplo sobre a natureza dos sacramentos, sendo uma questão teológica de extrema relevância para a Igreja até os dias atuais. O impacto do donatismo na Igreja foi duradouro e profundo.
apesar de o movimento ter desaparecido no século VII, quando o norte da África foi invadido pelos árabes. Durante séculos, essa divisão forçou uma reflexão teológica importante sobre a relação entre a autoridade espiritual e a santidade pessoal dos líderes religiosos. Ao insistirem que apenas ministros moralmente irrepreensíveis poderiam ministrar sacramentos válidos, os donatistas provocaram uma análise doutrinária mais ampla na Igreja sobre a natureza dos sacramentos. Esse debate levou à conclusão, com o apoio de teólogos como Santo Agostinho, de que a eficácia dos sacramentos não dependia do mérito pessoal do ministro, mas sim da ação divina, o que consolidou uma visão mais inclusiva e sustentada pela Igreja. Embora o donatismo tenha sido amplamente rejeitado e considerado herético, sua contribuição forçou a Igreja a definir melhor o entendimento de como a santidade e a autoridade operam na comunidade cristã. O legado do donatismo sobrevive em debates contínuos sobre o valor moral dos líderes religiosos e a importância da integridade espiritual, e serviu como base para consolidar a ideia de que o poder dos sacramentos vem diretamente de Cristo e não do ser humano. O arianismo é uma doutrina que surgiu no século IV, proposta por Ário, um padre de Alexandria, com a intenção de repensar a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da Trindade cristã. Ário defendia que o Filho, embora perfeito, era inferior ao Pai, e ao contrário do que afirmava a doutrina tradicional, não compartilhava da mesma substância divina. Para ele, Cristo foi criado do nada e não existiu eternamente ao lado do Pai. Isso contrariava a ideia de consubstancialidade, ou seja, que o Filho e o Pai são da mesma essência divina. O arianismo representou uma grande divergência em relação à doutrina estabelecida pela Igreja, que buscava reforçar a unidade da Trindade. Essa disputa gerou intensa controvérsia teológica e foi amplamente apoiada por figuras poderosas como imperadores de Constantinopla, o que dificultou seu combate. O Concílio de Nicéia, em 325, foi convocado em parte para resolver essa questão, declarando o arianismo uma heresia. Essa decisão, no entanto, não acabou com a influência do arianismo, que continuou a ter seguidores apoiadores ao longo do tempo. O Concílio de Nicéia, realizado em 325, representou um marco decisivo na história da Igreja e na formulação da doutrina cristã, especialmente no que diz respeito à Trindade. A reunião foi convocada em resposta ao crescente conflito causado pelo arianismo, que questionava a igualdade e a consubstancialidade entre o Pai e o Filho. No concílio, bispos e teólogos se uniram para discutir e estabelecer uma posição oficial da Igreja sobre essa questão. Eles concluíram que o Filho e o Pai são de fato da mesma essência, isto é, consubstanciais, e que o Filho não foi criado do nada, mas sempre existiu junto ao Pai. Essa definição reafirmou a unidade da Trindade e rejeitou a ideia de que Cristo seria inferior ao Pai, uma visão central do arianismo. Ao final do concílio, os líderes da Igreja assinaram um documento que estabelecia esses princípios, conhecido como o Credo de Niceno, e declararam o arianismo uma heresia. Essa condenação foi importante para a Igreja porque
ajudou a fortalecer a identidade doutrinária e garantiu que as crenças sobre a natureza divina fossem coerentes e amplamente aceitas. A condenação do arianismo no Concílio de Nicéia não foi o fim dessa doutrina. Ela continuou a exercer influência, especialmente porque foi adotada por várias figuras poderosas, incluindo alguns imperadores de Constantinopla, como Constâncio e Valente, que viam na doutrina ariana uma alternativa ao crescente poder da Igreja Romana. Esses líderes sustentaram a doutrina ariana em seus territórios e, em muitos casos, o arianismo competiu diretamente com o catolicismo como a interpretação dominante da fé cristã. A persistência do arianismo obrigou a Igreja a desenvolver uma estrutura eclesiástica mais sólida e a fortalecer a unidade doutrinária, como a criação de concílio e a formulação do cânon oficial do Novo Testamento. Dessa forma, embora herético, o arianismo desempenhou um papel na consolidação da identidade e da estrutura organizacional da Igreja. A influência dessa doutrina perdurou por décadas após o Concílio de Nicéia e seu impacto ajudou a moldar a Igreja em uma instituição com bases doutrinárias e políticas mais fortes e resistentes a novas heresias. O legado do arianismo vai além de suas doutrinas teológicas. Ele influenciou profundamente a estrutura da Igreja cristã. O combate às ideias arianas incentivou a Igreja a definir e consolidar doutrinas centrais, a exemplo do Credo Niceno, que até hoje é um dos pilares da teologia cristã. A necessidade de manter a ortodoxia e combater doutrinas heréticas levou à criação de concílios periódicos onde questões teológicas e organizacionais eram discutidas e resolvidas. Esse processo contribuiu para o desenvolvimento de um sistema de governo mais formal na Igreja, garantindo que ela pudesse lidar com futuras divergências doutrinárias de maneira mais eficaz. A luta contra o arianismo também influenciou a formulação do cânon do Novo Testamento, ajudando a estabelecer quais textos seriam aceitos como escritura sagrada e promovendo uma unidade doutrinária em um momento de grande diversidade de interpretações. Em resumo, apesar de ser rejeitado como herético, o arianismo desempenhou um papel importante no fortalecimento e na organização da Igreja, deixando um impacto duradouro na estrutura e na teologia cristã. Tópico 3. A organização do Novo Testamento. Neste ponto da história do cristianismo, o surgimento da heresia provocou discussões intensas e dividiu a Igreja. Diante dessas divergências, a palavra cânon tem uma origem interessante e significativa para a compreensão da formação do Novo Testamento. Ela vem do grego cânon, que significa originalmente vara ou cano, algo utilizado para medir ou servir de padrão. Essa medida ou padrão era essencial para garantir que a seleção dos textos sagrados fosse feita com base em critérios sólidos e universais. Ao longo dos séculos, o termo passou a ser utilizado no contexto religioso para definir a lista de livros que formam o Novo Testamento. Ou seja, um conjunto de escrituras consideradas inspiradas que foram criteriosamente escolhidas e reconhecidas como provenientes dos apóstolos ou de suas diretrizes. Essas escrituras não eram apenas documentos históricos, eram essenciais para a fé, a vida e o ensino das igrejas. Ao adotar o termo cânon, a Igreja cristã
enfatizava a importância desses textos como um guia confiável e padrão de fé para a vida de seus seguidores. Assim, o cânon se tornou fundamento doutrinário e espiritual da fé cristã. No século IV, o conceito de cânon aplicado aos escritos do Novo Testamento tornou-se oficialmente aceito em todas as igrejas cristãs. Esse reconhecimento significava que esses textos não eram apenas históricos ou literários, mas eram considerados inspirados e apostólicos, dignos de serem lidos e ensinados em todas as congregações. A importância de um conjunto fixo de livros sagrados foi fundamental para preservar a fé e promover a unidade doutrinária entre os cristãos. Uma vez que esses textos foram reconhecidos e estabelecidos como padrão, eles passaram a ser usados em cultos e estudos bíblicos, garantindo que as igrejas mantivessem uma base doutrinária e espiritual comum. Essa padronização foi um avanço existencial na consolidação da fé cristã, especialmente em um momento em que o cristianismo precisava de solidez e coerência diante das ameaças de novas heresias e divisões internas. Hoje, o termo cânon mantém um papel importante na teologia e na prática da Igreja cristã. O cânon do Novo Testamento não apenas aponta para os livros considerados inspirados, mas também os diferencia de outros documentos históricos da Igreja primitiva. Esses outros escritos, embora valiosos para compreender a história do cristianismo e até para enriquecer a compreensão dos contextos e tradições antigas, não são considerados inspirados no mesmo sentido que os livros do Novo Testamento. Por isso, o cânon do Novo Testamento é visto como o fundamento seguro da fé cristã, pois representa a palavra inspirada e confiável de Deus para a Igreja. Dessa forma, a distinção entre o cânon e outros escritos históricos continua a ser essencial para preservar a integridade da fé cristã, definindo com clareza o que a Igreja aceita como revelação e o que considera apenas de valor histórico ou doutrinário auxiliar. A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo gradual e cuidadosamente conduzido. Durante esse período, os líderes da Igreja consideraram diversos critérios para determinar quais escritos poderiam ser aceitos como inspirados e, portanto, dignos de figurar no cânon. Um dos principais critérios foi a autoridade apostólica ou autoria apostólica, que se referia ao fato de que o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém diretamente associado a eles. Outro critério importante foi a consistência doutrinária, o que significava que o texto precisava estar alinhado com a doutrina cristã e não conter ensinamentos conflitantes com o restante dos escritos sagrados. Além disso, a aceitação universal foi considerada. O livro precisava ser amplamente reconhecido e utilizado pelas igrejas cristãs espalhadas por várias regiões. Com esses critérios, a Igreja Antiga garantiu que os livros do Novo Testamento fossem genuínos, inspirados e essenciais para a vida cristã. Esse processo foi fundamental para a Igreja estabelecer uma base sólida de fé, doutrina e prática, que serve como guia para os cristãos até hoje. No início do cristianismo, figuras proeminentes como Clemente de Roma, Inácio e Policarpo começaram a citar os escritos que hoje reconhecemos como parte do Novo Testamento. Essas referências incluíam passagens dos Evangelhos e das cartas de Paulo,
mostrando que já eram considerados textos importantes para a fé e prática cristã. No entanto, é interessante notar que, apesar dessa aceitação geral, ainda não existia um cânon ou uma lista formal de escritos sagrados. A correção desses textos era feita de maneira espontânea e sem uma organização central, mas a autoridade dos escritos paulinos já era amplamente reconhecida. É possível que nessa época as cartas de Paulo já tivessem sido reunidas, pois as citações de Romanos e de 1 Coríntios em textos como 1 Clemente, escritos por volta de 95 depois de Cristo. Esse cenário representa o início do processo de canonização, onde os cristãos primitivos buscavam orientação e inspiração naquele que considerava uma extensão dos ensinamentos de Cristo. À medida que o cristianismo avançava no século II, surgiram referências mais explícitas a textos que conhecemos hoje como parte do Novo Testamento. Policarpo e Clemente de Alexandria, líderes influentes nesse período, fazem menções aos evangelhos de Mateus e Lucas, o que indica que uma coleção dos 4 evangelhos já circulava e era cada vez mais aceita entre as igrejas. Essa aceitação foi ampliada também. Incluía outros escritos como as cartas de Paulo, embora ainda existissem evangelhos apócrifos e tradições orais sobre Jesus. O desenvolvimento dessa coleção não foi imediato, ele foi gradual e dependia da aceitação nas diferentes congregações espalhadas pelo Império Romano. Esse período representa uma fase crítica em que as igrejas começaram a consolidar um corpo de escritos que refletia a doutrina cristã, aproximando-se cada vez mais de uma organização oficial dos textos que hoje fazem parte do Novo Testamento. Um avanço significativo, embora controverso, na formação do cânon ocorreu com Marcion em 145. O Marcion era um seguidor das ideias de Paulo e rejeitava qualquer influência do Antigo Testamento nos textos cristãos. Sua coletânea incluía apenas 10 cartas de Paulo, excluindo as chamadas cartas pastorais e uma versão do Evangelho de Lucas que ele havia modificado para retirar referências veterotestamentárias. Embora sua seleção tenha sido amplamente rejeitada por conter adaptações e omissões, ela teve um impacto profundo ao iniciar discussões sérias sobre a necessidade de definir quais textos deveriam ser considerados autênticos e inspirados. Essa coletânea de Marcion serviu paradoxalmente como um catalisador para que a Igreja oficializasse uma lista de livros sagrados, buscando estabelecer critérios mais confiáveis, universais, para definir quais textos eram verdadeiramente canônicos. No século II, houve um progresso substancial na formação do cânon, refletido na criação do cânon Muratori. Descoberto pelo bibliotecário L. A. Muratori em 1740, este documento representa uma das primeiras tentativas de listar oficialmente os textos reconhecidos para leitura nas igrejas. Embora o fragmento do cânon Muratori encontrado tivesse incompleto, ele contém uma lista que inclui os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse de João, entre outras. Curiosamente, ele omite algumas cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento, como Hebreus e Tiago, e inclui o Apocalipse de Pedro, embora com a ressalva de que alguns não desejavam que fosse lido em público. Esse cânon é valioso, pois revela critérios de seleção como autoria apostólica e
aceitação geral, mostrando a preocupação da Igreja em assegurar que os textos aceitos fossem baseados no testemunho direto dos apóstolos e amplamente reconhecido nas igrejas. A Igreja primitiva desenvolveu critérios essenciais para definir os textos que seriam incluídos no Novo Testamento. O primeiro critério foi a autoria apostólica, significando que o texto deveria ter sido escrito por um apóstolo ou sob sua supervisão. Dessa forma, os evangelhos de Marcos e Lucas foram aceitos, pois esses autores foram discípulos de Pedro e Paulo, respectivamente. Outro critério importante foi o uso e aceitação nas igrejas. O livro deveria ser lido e reconhecido em várias comunidades cristãs, o que garantia sua relevância doutrinária e espiritual. Esse processo exigia cautela, pois os líderes desejavam assegurar que os textos incluídos transmitissem fielmente a mensagem central de Jesus Cristo e fossem universalmente aceitos. Esses critérios permitiram que o Novo Testamento se formasse com textos de credibilidade e relevância, consolidando uma base segura e comum para a doutrina e prática cristã. A formação do cânon do Novo Testamento só foi concluída no século IV. Foi a partir da 39ª Carta Pascal de Atanásio, em 367, que a Igreja do Oriente reconheceu formalmente os 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento. Esse reconhecimento foi um marco importante, pois pela primeira vez o termo cânon foi utilizado para designar a lista oficial dos livros aceitos. No Ocidente, essa decisão foi posteriormente ratificada nos sínodos de Hipona Régia e Cartago em 393 e 397 d.C., por influência de Jerônimo, consolidando a aceitação desses textos como base doutrinária universal. Embora tenha levado alguns séculos para se chegar a um consenso, esse longo processo é compatível com o caráter da Bíblia, sendo a palavra de Deus transmitida por meio da ação humana e da inspiração divina. Hoje, o cânon do Novo Testamento representa um conjunto de textos reconhecidos pela Igreja como a fonte segura e inspirada da doutrina cristã, um guia espiritual e moral que atravessa gerações. O processo de formação do cânon do Novo Testamento não foi resultado de uma decisão arbitrária de líderes ou de um simples exercício de autoridade. Em vez disso, ele foi uma evolução gradual e natural, onde a Igreja cristã reconheceu ao longo dos séculos quais escritos faziam parte da revelação autêntica e quais não fossem. Esse processo foi fundamentado no consenso geral das igrejas cristãs, refletindo a obra do Espírito Santo que conduziu os discípulos à verdade, como Jesus prometeu em João 16,13. A ideia central de que D.A. Carson, D.J. Moore e L. Morris expressam ao afirmar que não foi a igreja que fez sua seleção dos livros, mas o cânon fez a sua própria seleção. Descreve bem como os escritos sagrados ao longo do tempo se destacaram pela sua autenticidade e autoridade. A formação do cânon, portanto, foi mais um reconhecimento do que uma imposição, onde os textos que de fato formavam a base da fé cristã se impuseram sobre os outros, sendo aceitos de maneira crescente e definitiva pela Igreja. O primeiro critério para a formação do cânon do Novo Testamento foi a originalidade, ligado à autoria apostólica.
Somente textos escritos por testemunhas oculares de Jesus ou por apóstolos, como João, Pedro e Paulo, eram considerados dignos de transmitir a revelação divina. A simples atribuição apostólica não bastava. Escritos que contradiziam a doutrina, como evangelhos apócrifos, foram rejeitados. Esse critério assegurou a autenticidade e a autoridade dos textos aceitos. O segundo critério para a formação do cânon foi a ortodoxia, garantindo que os textos estivessem alinhados com os fundamentos da fé cristã. Diante de heresias como o gnosticismo e o marcionismo, a Igreja estabeleceu uma regra de fé para distinguir ensinos verdadeiros dos falsos escritos. Escritos que contradiziam essa regra, como o Evangelho de Tomé, foram rejeitados. A ortodoxia assegurou que os textos incluídos no cânon refletissem a verdadeira mensagem de Cristo, reconhecida pela maioria das igrejas, preservando a pureza doutrinária. O terceiro critério para a formação do cânon do Novo Testamento foi o reconhecimento geral, garantindo que os textos aceitos fossem amplamente utilizados por comunidades cristãs em diferentes regiões. Esse critério evitava que o cânon fosse definido por um grupo isolado, refletindo o consenso da Igreja como um todo. Escritos que geravam controvérsia ou não eram universalmente aceitos foram excluídos. O processo foi caracterizado por respeito e paciência, permitindo que as igrejas discernissem coletivamente a autoridade dos textos ao longo do tempo. A aceitação universal de livros como os Evangelhos e as Cartas de Paulo evidenciou sua relevância e autoridade para a fé cristã na antiguidade. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, foi um marco na história da Igreja cristã, convocado por Constantino para resolver disputas doutrinárias, especialmente sobre a natureza de Cristo, envolvendo arianos e anatasianos. O concílio reafirmou a divindade de Cristo e a crença na Trindade por meio do Credo de Nicéia. Além disso, estabeleceu normas para a moralidade e a conduta do clero, promovendo maior unidade e organização interna. Com a presença de líderes cristãos de todo o Império Romano, o evento consolidou a identidade da Igreja e preparou seu modelo organizacional para enfrentar desafios internos e externos. Concluindo, podemos ver como os primeiros séculos da Igreja cristã foram marcados por um constante confronto com heresias e doutrinas que ameaçavam a unidade e a pureza da fé. No entanto, esses desafios não enfraqueceram a Igreja, ao contrário, serviram como catalisadores para o fortalecimento e a organização de sua doutrina. Através do estabelecimento em um cânon de textos sagrados e da criação de normas claras para a liderança e a prática eclesiástica, a Igreja conseguiu preservar a mensagem de Cristo e garantir a ortodoxia diante das influências externas e internas. O Concílio de Nicéia, em 325, foi um marco decisivo, pois não apenas respondeu à heresia ariana, mas também consolidou a estrutura institucional da Igreja, permitindo-lhes continuar a cumprir sua missão de evangelização e formação de discípulos. A criação do cânon do Novo Testamento foi um passo vital para garantir que a verdadeira mensagem de Cristo fosse preservada de geração em geração. Hoje a Igreja continua a se apoiar nesses alicerces sólidos, que foram estabelecidos com sabedoria e discernimento pelos primeiros líderes da Igreja. Devemos aprender com sua fidelidade à doutrina e compromisso com a verdade
buscando sempre preservar a fé cristã com integridade, mesmo diante dos desafios que surgem no mundo contemporâneo. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos diante de Ti, com corações gratos e cheios de reverência. Te louvamos pela Tua fidelidade e por Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu derramas sobre nós e especialmente por Tua palavra que nos guia e nos sustenta em cada passo de nossa jornada cristã. Nesse momento pedimos que nos conceda sabedoria e discernimento, assim como fizeste com os primeiros líderes da igreja que enfrentaram heresias e desafios, com coragem e fé inabalável. Que possamos, Senhor, seguir o exemplo daqueles que, movidos pelo Teu Espírito, preservaram a verdade da Tua mensagem e estabeleceram a base para a igreja que hoje conhecemos. Pedimos, Senhor, que Tu nos fortaleças em nossa fé, para que possamos resistir às tentações e falsas doutrinas que tentam desviar o nosso olhar de Ti, que possamos viver em união com os nossos irmãos na fé, promovendo a paz, a verdade e o amor em nossas comunidades e em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos oriente em todas as nossas decisões e que possamos sempre buscar a Tua vontade em nossas vidas. Que a Tua graça nos conduza em todos os momentos e que a nossa fé seja um reflexo do Teu amor e da Tua verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.